Olá, boa tarde. Começa agora o Mercado e Companhia com tudo o que acontece de mais importante na economia, no agronegócio e as novidades no mundo da sustentabilidade. Dia terça-feira, 17 de fevereiro de 2026. Veja os destaques dessa edição. Ministério da Pesca e Aquicultura cancela registros de pescadores suspensos por irregularidades. Rio Grande do Sul, maior produtor de arroz do país, anuncia redução de área no próximo ciclo por causa da baixa rentabilidade. Exportação de café em janeiro cai 31% em volume, quase 12% em receita, de acordo com dados divulgados pelo Secafé. Nutrição de precisão ganha espaço e eleva eficiência na produção de proteína animal. O uso de minerais de maior biodisponibilidade melhora desempenho e reforça a sustentabilidade, sem aumentar custos. Os eventos de campo seguem movimentando o calendário agrícola na região oeste da Bahia. Dessa vez, uma cooperativa reuniu associados para conhecerem de perto cerca de 60 ensaios de cultivares de soja. E mais, as chuvas da última semana ajudaram a recuperar os reservatórios em São Paulo, em especial o do Sistema Cantareira. Porém, a situação ainda é de atenção para o consumo de uso da água. Os detalhes na previsão do tempo com Arthur Miller. Tem ainda análises, as cotações e muito mais. O Mercado e Companhia de hoje já está no ar. A inadimplência do agro disparou em 2025, já supera 3% do crédito rural ativo. E ao incluir operações renegociadas e prorrogadas, passa de 15% segundo dados do Banco Central. Com juros elevados e margens comprimidas, os bancos endurecem garantias e acabaram reduzindo em 15% a concessão de financiamentos no início do Plano Safra 2025-2026. E para 2026, para esse ano, o cenário ainda é de aperto. Mesmo com perspectiva de safra recorde, boa parte da receita deve ser destinada ao pagamento de dívidas, enquanto cresce o risco de concentração no campo e de exclusão de produtores mais alavancados. Então, eu chamo aqui para bater um papo com a gente sobre esse assunto o nosso comentarista do Canal Rural, o Daúde. Daúde, boa tarde para você. Hoje a gente também tem um outro convidado, né? Eu queria falar um pouquinho com você, né? Que diante desse quadro aí, estamos diante de uma crise conjuntural de custo financeiro, ou você acha aí que é de uma mudança estrutural na relação entre bancos e produtores rurais? Antes de você me responder, eu gostaria de chamar aqui também para o nosso bate-papo o doutor Henrique Jambiski, ele que é advogado aqui, especialista em direito do agronegócio. Sejam muito bem-vindos. Eu começo com você, Daúde. Boa tarde. Boa tarde, Marusa. Boa tarde, Henrique. Nos conhecemos há muitos anos, há décadas, né, Henrique? Então, vamos aproveitar esse momento que nós temos para falarmos um pouquinho do que nós estamos vivendo. Você, o seu escritório, tem uma experiência muito grande nessa questão de dívida, né, do produtor rural, recuperação, enfim. A gente sabe que o Brasil vem enfrentando um momento difícil. Junto com o Brasil, o mundo também está reticente a uma série de relação, né, na relação do comércio. Eu não vou me alongar muito aqui, mas eu gostaria de fazer uma pergunta objetiva. Esse cenário, Henrique, que nós estamos vivendo hoje, depois nós vamos detalhar, ele se iguala ao que a gente viveu no passado? No passado, nós já vivemos outros cenários como esse. Esse que nós estamos vivendo se iguala a outros cenários de crise de dívida? Tudo bem, Miguel? Boa tarde. É verdade, já são décadas trabalhando juntos. E para mim é uma alegria sempre poder dividir com você, ainda que com essas facilidades dos dias modernos, né, Miguel? Ainda que com o mundo virtual. Melhor era mesmo quando estava na mesma sala que você, mas não vai faltar oportunidade. Amigo, vou lhe dizer que numa avaliação bastante objetiva, não, ele não se equipara
ao que nós vivemos no passado. O fato é que o agronegócio ele é acostumado com períodos de grande prosperidade e depois momentos de baixa. É uma roda gigante em que uma hora a gente está em cima e paga todas as contas e tem uma rentabilidade, e uma hora a gente está embaixo e não importa o que a gente produza, a matemática entre o custo de produção e o preço de venda da commodity produzida, essa matemática não se equilibra e não funciona. Mas qual é o agravamento? Miguel, o fato é que o agronegócio sempre teve um elemento de economia ancestral que equilibrou o agro, que é a lei da oferta e procura, Miguel. Durante os períodos de muita produção, normalmente o custo de venda da commodity é mais reduzido, e isso faz com que o ganho também do produtor não seja tão alto. Em compensação, no momento em que a produção é muito baixa por frustração, o preço da commodity tende a elevar, e isso diminui o valor do prejuízo. O fato é que nos 2 últimos grandes períodos agrícolas, 24, 25 e 25, 26, a gente teve o inverso. O que a gente teve aqui foi a acumulação de 2 fatores. Uma quebra de safra generalizada, as 2 últimas safras de verão foram safras com prejuízos generalizados em praticamente todo o território nacional, e onde historicamente se aguardava que o preço da commodity, num cenário de quebra de safra, ajudasse a reagir o mercado e a equilibrar a conta, não, foi o contrário. O preço de comercialização da commodity, mesmo num ambiente de quebra de safra, ele reduziu, ele desidratou. Então, eu costumo dizer o seguinte, Miguel, até quem nos vê de casa, pode até parecer contraditório, mas, na verdade, para quem é do agro, sabe que não. O maior problema do agronegócio hoje, em 2026, é a soja de R$ 195 de 2021, é o milho de R$ 95 de 2021, porque naquele momento o produtor acreditou, o produtor investiu, ele renovou o parque de máquinas, ele aceitou contratos caros, ele aumentou a área de plantio, abriu novas áreas, comprou novas fazendas, arrendou novas terras, acreditando que os períodos agrícolas posteriores seriam de idêntica prosperidade. E veio o quê? Veio a queda contínua e progressiva do preço de comercialização das commodities. A conta parou de encaixar, até porque tem um fenômeno no agro que todo mundo sabe, que em subindo, em aumentando o valor de comercialização da commodity, num reboque imediato sobe o custo. Mas quando desidrata o preço de venda do produto, esse custo alto, rebocado até pela taxa cambial, ele demora para cair. Então, Miguel, eu lamento dizer, mas o fato é que operando no direito do agronegócio, se vê de norte a sul o mesmo cenário. Essa crise é sem precedentes. O custo é muito alto, viemos de safras com quebras significativas, o preço de produção nem com as quebras equilibra a conta, e o fato é que hoje, se nós não tivermos uma reação do valor das commodities, o produtor vai ter que tomar muito cuidado em relação à maneira como ele vai gerir o seu passivo, sobretudo o passivo bancário. Henrique, concordo com você. Eu acho que nós estamos vivendo um momento realmente atípico, né? E uma coisa que eu sempre converso com os produtores é como sair deste imbróglio tudo. Você tem alguma ideia? O que fazer? A gente viu que muitos produtores pediram recuperação judicial, alguns não estão conseguindo pagar e cada vez mais o governo está se afastando do produtor. Hoje os bancos estão mais seletivos, dada a inadimplência, a quantidade de recursos é insuficiente e, pela sua experiência, o que o produtor, evidentemente que não existe uma regra geral, porque cada produtor tem a sua particularidade. O que você sugeriria? Eu acho que o importante é isso, né? Eu acho que esse diagnóstico que você fez já abordou todos os aspectos. Agora, vamos pensar um pouquinho o que fazer e como sair desse imbróglio todo que vem prejudicando muitos produtores. Olha, Miguel, é curioso que desde que começou a ser amplamente aceita a recuperação judicial no agro, vamos lembrar que isso não é historicamente muito antigo, até 2019 se questionava muito a possibilidade de recuperação judicial no agro,
sobretudo porque o agro, por uma questão tributária, ele é, em grande parte, feito na pessoa física, mesmo por produtores de grande porte. E o que dizia, ou melhor, o que diz a lei de recuperação judicial? Que o empresário que pede a recuperação precisa comprovar 2 anos de atividade, 2 anos de inscrição na junta comercial. E até 2019, se exigir, então, para o produtor rural pedir a recuperação judicial, que ele tivesse 2 anos de inscrição na junta, o que a maioria não tinha. Em 2019 e 2020 veio essa flexibilização movida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O STJ passou a entender que para o produtor pedir RJ, ele tinha que ter inscrição, sim, na junta comercial, mas comprovar não 2 anos de inscrição, e sim mais de 2 anos de atividade. E aí passou a se aceitar, de uma maneira mais geral, a recuperação judicial. Mas, Miguel, olha só, a recuperação judicial no agro está longe de ser uma panaceia, está longe de ser o remédio perfeito aplicável em qualquer caso, mas muito, muito longe disso. Por quê, Miguel? Em muitos casos, o produtor não precisa, ou pior, em muitos casos, ele não se enquadra nas possibilidades de recuperação judicial. Primeiro, para que haja uma recuperação judicial passível de que o produtor saia dela mais forte do que entrou, o produtor precisa ter, no mínimo, 4 categorias de credores. Ele precisa ter os credores trabalhistas, ele precisa ter os credores com garantia real, ele precisa ter os credores quirografários e precisa ter os credores de micro e pequenas empresas, tirando os extraconcursais, que são aqueles que não entram na recuperação judicial. E mal assessorado, muito produtor tem entrado em recuperação judicial sem que ele tenha algum equilíbrio entre essas 4 classes. Isso provoca um concurso de credores péssimo, do qual o produtor pode sair falido, que é o pior dos cenários. E aí nós vamos entender uma coisa. Se o problema é grave, mas é para tratamento, vamos dizer o seguinte, é uma inflamação muito feia no pé. Se é uma inflamação muito feia e o tratamento tem que ser especializado, você não pode recomendar ao paciente que corte a perna do joelho para baixo. E muitas vezes a recuperação judicial acaba sendo isso. Então, o que eu vou dizer é o seguinte, Miguel, mesmo para o produtor que opta pela recuperação judicial, não entram na recuperação judicial os contratos que são de cooperativismo, os que têm garantia de alienação fiduciária, as cédulas de produto rural física. E só nisso a gente já consegue excluir uma grande parte do estoque de dívida do agronegócio hoje em dia. O produtor, antes de ver uma recuperação judicial, ou antes de simplesmente pensar qual é o próximo passo em relação ao seu endividamento, ele precisa parar o seu débito e analisar a sua capacidade de pagamento. É isso que está na lei de crédito rural. O produtor tem o direito de bater na porta dos credores, sobretudo dos bancários, e dizer: estou aqui, tenho garantias, sou produtor rural, hoje, fui ontem e serei amanhã, terei produção para te pagar, mas vou te pagar com produção e com trabalho, e não com sacrifício das minhas garantias. Então, o meu conselho é, Miguel, se a lei diz que a capacidade de pagamento do produtor tem que ser preservada, o primeiro ato dele é: vamos estudar essa capacidade de pagamento. Não se trata de uma rolagem meramente artificial da dívida de um vencimento agrícola para o próximo período. Não é o suficiente. Perfeito, perfeito, Henrique. Nós estamos aí com o tempo já esgotando. Eu gostaria aí de te agradecer, e você tem aí 30 segundos para finalizar esse nosso encontro. Nós precisaríamos de horas para falar disso, mas, infelizmente, nós temos um tempo. Por favor, Henrique. Eu acho É verdade, Miguel. Muito bem, perfeito. Eu acho que atendeu aquilo que nós esperávamos. É verdade, Miguel. Eu vou dizer a você que, de fato, nós precisaríamos de horas e horas para debater, mas para o produtor rural eu deixo só um recado. Eu digo para o produtor rural que ele pode não ser advogado e não conhecer a fundo da lei, mas lembra disso, justiça é que nem luz. A hora que ela falta, a gente percebe na hora. E o produtor rural não é advogado, mas ele sabe exatamente quando está faltando justiça para ele. Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Foi muito esclarecedor. Eu acho que esse é o ponto
importante que nós abordamos aqui. Maruza. Agradeço a você, ao doutor Henrique, realmente um bate-papo muito esclarecedor, viu? Ótima tarde para vocês dois e muito obrigada pela participação aqui no nosso programa, tá bom? Olha, obrigado, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. E o Ministério da Pesca e Aquicultura determinou o cancelamento dos registros de pescadores profissionais entre homens e mulheres por irregularidades ao exercício da atividade para fins comerciais. A Operação Big Fish da Polícia Federal identificou, no fim do ano passado, várias inconsistências no Registro Geral da Atividade Pesqueira. De Brasília, a gente ouve agora o repórter Ricardo Araújo. Vamos ver. Quase 168 mil registros foram notificados entre setembro e dezembro. Desses, cerca de 77 mil foram cancelados. Os titulares não corrigiram as irregularidades dentro dos 30 dias estipulados pelo governo após a notificação. Quem tem licença cancelada perde o direito de exercer a pesca como atividade econômica, o benefício do seguro-defeso, que pode chegar até a 5 salários mínimos, além de outros benefícios vinculados ao registro geral. Falta de manutenção anual do cadastro e a não entrega do relatório da atividade pesqueira estão entre as principais irregularidades. Quem teve o registro cancelado não tem direito a recurso, porque não recorreu dentro dos 30 dias da suspensão. Junto aos 77 mil cancelamentos, o governo também cassou 300 licenças em 2025, por falta de recadastramento, e outras quase 8 mil foram excluídas por causa morte do titular. O governo justifica a ação em parceria com a Polícia Federal para proteger a atividade pesqueira de fraudes e golpes. De acordo com a secretária nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa do MPA, Carolina Dória, a parceria entre órgãos federais é para garantir a transparência na emissão do registro e de que as licenças são legítimas e respeitadas. E a seguir, Rio Grande do Sul, maior produtor de arroz do país, anuncia redução de área no próximo ciclo por causa da baixa rentabilidade. A gente volta já. A área plantada com arroz está menor neste ciclo no Rio Grande do Sul, maior produtor nacional do grão. Os dados foram divulgados pelo Instituto Rio Grandense do Arroz. Os dados englobam o levantamento das 6 regiões produtoras de arroz no estado, em 135 municípios. Inicialmente havia sido projetado um recuo de área de 5% em relação à safra passada, mas com o andamento da semeadura, esse percentual caiu ainda mais e a área plantada está 8% menor, somando 891 mil hectares. As regiões com mais impacto são o Sul, com 11% de baixa, Campanha 10,8% e Fronteira Oeste 10% de queda. A redução é positiva, diante de estoques altos. A questão também desta falta de crédito, falta de alternativas, insegurança no mercado. Então, muitas empresas que antigamente substituíam os bancos no financiamento da lavoura, não querem mais financiar uma lavoura em função dos preços muito abaixo do custo de produção. É por isso que eu tenho dito que nós temos que buscar, então, um equilíbrio maior, e tenho dito que nós precisamos recuperar os preços, seja através de abertura de mercado, porque o preço hoje, em média, de R$ 55,00, não chega nem perto de um custo de produção acima de 80. Com esse cenário, a produção esperada está na casa de 7,5 milhões de toneladas. Mas isso ainda depende da definição de algumas áreas que estão em final de ciclo. Fatores como o clima e a infestação de daninhas, como o arroz vermelho em algumas regiões, podem interferir nos resultados. O IRGA estima que a produtividade média deste ciclo deve ficar abaixo de 9 mil quilos por hectare. Já a área de soja em terras baixas soma 436 mil hectares, um aumento de quase 20% em relação ao ano passado.
Conforme as estatísticas divulgadas pelo IRGA, esta vai ser a menor área semeada com arroz no estado desde a safra de 2009, que foi quando o Instituto começou a disponibilizar os dados. Todas as safras tiveram área superior a 1 milhão de hectares. A queda começou no ciclo 18-19 e a área seguiu na casa de 900 mil hectares. Esse cenário de retração na lavoura deve seguir diante de preços baixos, enquanto o setor busca alternativas como exportação e destinação de arroz para outros usos, como o biocombustível. Nós dependemos da questão climática, a luminosidade traz um impacto na produção, a questão do crédito, falta de recursos, em função de falta de crédito e falta de preço no produto, trouxe o impacto da diminuição de tecnologia na lavoura. Complicado, né? E não é só o produtor de arroz que tem pensado em desistir também aí da atividade. O setor lácteo, leite também ali no sul do país também está em crise e a gente quer saber de você. Essa é uma pergunta da nossa enquete, tá? A gente quer saber a sua opinião. O que pode, então, ajudar a reverter essa crise do leite que a gente tem visto aqui no Brasil? Vai lá no YouTube do Canal Rural, vote, a gente quer saber a sua opinião. De repente, limitar as importações ou criar subsídios ao produtor, aumentar consumo interno, incentivar as exportações? Qual desses aqui você acha que ajuda mais, assim, é melhor para reverter esse cenário de crise? Escaneie então o QR Code que aparece agora aqui na sua tela, vai lá no YouTube e vote, tá? O resultado a gente deve trazer amanhã aqui no Mercado e Companhia, tá bom? E a seguir tem os destaques do Planeta Campo e a gente vê que a nutrição tem precisão, tem elevado a eficiência na produção de proteína animal. O uso de minerais de maior biodisponibilidade tem melhorado o desempenho e reforça a sustentabilidade sem aumentar custos. É logo depois do intervalo. Estamos de volta e agora é hora de falar sobre agrossustentabilidade. É o Planeta Campo no Mercado e Companhia. A eficiência na produção de proteína animal passa cada vez mais pela nutrição. Estudos indicam que o uso de minerais com maior biodisponibilidade pode melhorar o desempenho dos animais e reduzir a excreção no ambiente, atendendo às exigências de sustentabilidade sem elevar os custos. E para falarmos mais então sobre esse assunto, eu converso agora com o médico veterinário Tomer Durman. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tomer. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em conversar com a gente. Já explica um pouquinho, né, o que muda então na prática quando a gente fala em minerais orgânicos na comparação aí com essas fontes tradicionais que a gente já conhece. Bom, as fontes tradicionais de minerais inorgânicos são, por exemplo, sulfatos e óxidos, né? Por exemplo, o sulfato de zinco, o óxido de zinco. E o que é o mineral orgânico? Nada mais é do que uma forma desse mineral que ela vai ser uma facilidade de absorção pelo animal, ou seja, o organismo do animal está mais preparado para receber esse tipo de fonte. Quando uma absorção intestinal, por exemplo, ela é mais elevada, sobra menos para ser eliminado no meio ambiente. Então, basicamente, é quanto que o animal de fato vai conseguir aproveitar disso, né? Quanto que vai ser a eficiência dele de estar utilizando essas fontes minerais. E elas são super importantes para manter a produtividade, para manter eficiência de imunidade, saúde dos animais, manter eficiência reprodutiva e, no final das contas, isso que interessa muito para o produtor, que ele tenha eficiência na sua produção. Pois é, a gente consegue detalhar melhor aí a importância, né? Por que a biodisponibilidade ela é tão importante na nutrição animal? Bom, sendo bem prático, a gente está falando de eficiência. Então, dando o exemplo do nosso dia a dia. Imagine você consumindo um combustível para o carro de alta tecnologia, aditivado, onde você consegue rodar vários quilômetros por litro desse combustível. E quando eu vou comparar com um combustível mais tradicional,
com mais baixa tecnologia, sem tantas inovações em relação à sua eficiência, eu vou ter um combustível que eu vou rodar menos quilômetros por litro. Ou seja, na comparativa das duas coisas, tudo parece combustível, né? Mas quando a gente faz a conta e vê quanto que a gente conseguiu render no nosso trajeto e fazer esse combustível de fato virar movimento, que é o que a gente tem por objetivo, a gente consegue identificar o que é mais ou menos eficiente. Então, com minerais isso também passa. A gente tem minerais de mais alta tecnologia, outros de mais baixa tecnologia, mas alguns o animal consegue desempenhar mais com menos, enquanto outros, como fontes tradicionais inorgânicas, muitas vezes o animal precisa de uma quantidade muito grande para performar menos. Ô, Então, Tomer, essas são as principais diferenças. pois é, e existe uma comprovação aí consistente de ganho em conversão alimentar do desempenho aí? Sim, Tem hoje eu dados? trabalho na Altec, que é uma empresa líder global em pesquisas com microminerais orgânicos. Hoje a gente já tem mais de 1.200 avaliações feitas a campo e em pesquisa. Estamos falando de mais de 650 artigos publicados em revistas científicas. Então, quando a gente tem a nossa expectativa de melhora de desempenho, a gente sabe isso baseado em todas essas pesquisas. E a gente vê isso no reflexo no dia a dia no campo. Então, se um animal consegue converter melhor o alimento em produção, a gente consegue avaliar isso através dos desempenhos zootécnicos. E se o animal tem uma melhor saúde, a gente começa a detectar, por exemplo, menor índice de uso de medicamento, menor morbidade, menor mortalidade de lotes. Assim, a gente tem mais controle de quão mais eficiente a gente está sendo no dia a dia. Não só na pesquisa, mas também na prática do dia a dia. E só para ver se eu entendi, ela acaba gerando economia, né? Pela menor inclusão? Hoje a gente olha o investimento que está sendo feito na dieta muito pelo contexto total. Então, os minerais orgânicos, se a gente olhar preço por quilo em comparação a fontes tradicionais, a gente vai ter a impressão que é um produto que tem um custo maior. Agora, quando a gente vê de fato quanto isso está gerando benefício para o campo, a gente consegue ter uma avaliação mais completa. Vou dar um exemplo. A gente fez uma avaliação em um grande confinamento no Brasil, onde se detectou mais ou menos um aumento de R$ 18 para animais ruminantes, né, bovinos, 18 animais a mais teve de gastos com minerais durante a terminação. Então, se a gente olhasse esse custo isolado, a gente ia achar que é um custo mais elevado do que uma fonte tradicional. Agora, quando foi feita a avaliação do lucro que esse animal deixou, se detectou um aumento de R$ 152 a mais por animal, usando doses reduzidas de minerais orgânicos. Ou seja, teve um custo adicional na nutrição? Teve, mas quando a gente olha o contexto geral de qual foi o lucro adicional por animal e reduziu desse investimento, a gente percebeu que sobrou muito mais lucro na operação do que as opções tradicionais. Então, a gente olhar os minerais orgânicos como uma fonte de potencializar desempenho e diminuir custos com medicamentos, ou o custo de o animal reduzir seu desempenho, por exemplo, por ter uma enfermidade, a gente consegue ver que no contexto geral sempre a gente tem essa vantagem de reduzir o custo total por arroba produzida, ou por quilo de carne, ou por litro de leite produzido. Em várias espécies a gente tem detectado isso, monogástricos, aves suínos, ou ruminantes para produção de leite e carne. Tomer, tem que fazer muito bem essa conta, né? Agora, antes da gente encerrar, a gente tem um minutinho aqui. Num cenário, por exemplo, de margens apertadas, né? Vale a pena fazer essa transição agora? O que você pode indicar aí para a gente, para quem está nos acompanhando? Mais do que nunca, a gente está numa era de eficiência. Para a gente aumentar a produção, a gente precisa aumentar a produção por animal, a gente precisa diminuir desperdícios, e a gente está num cenário também que ações que visam a trazer projetos de sustentabilidade vêm muito a calhar com esse momento. A gente não pode, em momentos de aperto de margens, se dar o luxo de ter desperdícios, ou ter altas taxas de mortalidade, ou ter outros custos com medicamentos. Então, esse é o momento ideal para a gente implementar tecnologia e ver a lucratividade do sistema aumentando, mesmo a gente dando um passo acima dos níveis tecnológicos. Ficam as dicas e sugestões aí do Tomer. Tomer, obrigada, viu, pela participação. Volte sempre aqui no nosso programa e ótima tarde para você. Muito obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau.
E a equipe política da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, ABCS, intensificou sua atuação no Instituto Pensar Agro, participando ativamente das comissões e pautas do setor, junto à Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. As instituições do setor se debruçam sobre temas considerados estratégicos para o agro. Entre as pautas prioritárias em debate estão o controle e o manejo de javalis, as normas de bem-estar animal e as propostas relacionadas à rotulagem de alimentos de origem animal. São agendas que afetam diretamente o dia a dia do produtor, a segurança sanitária e a relação do setor com o consumidor, exigindo posicionamento qualificado e articulação institucional. As duas principais pautas para nós esse ano vão ser bem-estar animal e controle de espécies exóticas para proteger o produtor rural, né? Porque as espécies exóticas podem transmitir doenças, podem trazer a peste suína clássica da zona não livre para a zona livre novamente e peste suína africana que nós não temos no país ainda. E a questão do bem-estar animal, a gente vê aí, ano passado teve várias portarias polêmicas e existem muitos projetos de lei que tentam colocar todas as espécies animais no mesmo bloco, com os mesmos tipos de exigência, como livre de gaiola, livre de medicamentos, livre de procedimentos dolorosos. Especialmente em 2026, ano eleitoral, o primeiro semestre se consolida como o período mais estratégico para o avanço das pautas setoriais e para o diálogo com parlamentares e com o Poder Executivo. Então a gente vai focar nesses projetos até junho e fazer também aí um trabalho muito forte com esses parlamentares de relembrá-los, né? Eles que vão tentar a reeleição aí, muitos vão tentar reeleição para federal, alguns vão tentar para Senado, dos parlamentares que a gente trabalha, é reforçar o que é importante para a suinocultura, né? E para o agro em geral, que é seguro rural, né? Crédito com juros adequado e principalmente a garantia de uma defesa sanitária, né? De que a gente tenha recursos para casos de doenças, de focos aí, que a gente não caia numa armadilha fiscal aí de, por exemplo, ter o nosso recurso contingenciado para esse tipo de situação. E daqui a pouco eu volto com mais novidades do agro sustentável. Veja a seguir, as chuvas da última semana ajudaram a recuperar os reservatórios em São Paulo, em especial o do Sistema Cantareira. Porém, a situação ainda é de atenção para o consumo e uso da água. Os detalhes daqui a pouco na previsão do tempo com o Arthur Miller. A gente volta já. As chuvas da última semana ajudaram a recuperar os reservatórios em São Paulo, em especial do Sistema Cantareira. Porém, a situação ainda é de atenção para o consumo e uso da água. Quem está aqui conosco para trazer todos os detalhes é o nosso meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui em nosso programa. Traz os dados aí, então. Qual é que está a situação ali na Cantareira? Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Maruza. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, né, a chuva da última semana ajudou e muito aí a recuperar bem o reservatório, porém, está muito longe do ideal. Trouxe aqui alguns dados da Sabesp, né, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, lá em final de 2015, início de 2016, a gente tinha, né, aquela situação ainda do volume morto, mas que já havia uma recuperação, né, na casa de 18% do reservatório. No mesmo período do ano passado, aí em fevereiro, estava com 57%, mas quando a gente olha para esse ano, né, a gente estava vindo ali com 18%, 20%, e aí as chuvas ajudaram pelo menos a recuperar praticamente 10%. Ou seja, está longe do ideal, mas está se recuperando, mas ainda se mantém, né, essa situação de ter um uso consciente da água, já que não tem tanta água assim sobrando, para evitar, né, um outono e um inverno
com restrição do uso da água. Então, para os próximos 5 dias, a tendência é dessa chuva ficar mais a norte, ou seja, fica mais no norte de São Paulo, boa parte do estado de Minas, que pode até prejudicar os trabalhos em campo, já que no Triângulo Mineiro, na porção sul aí do estado de Minas, esses acumulados podem passar de 100 a 150 milímetros em 5 dias. Isso também vale para a região serrana do Rio de Janeiro. E a tendência é que os próximos 10 dias sejam chuvosos, principalmente no estado de Minas. Veja que em São Paulo, as chuvas ali na manchinha azul se distribuem na casa, né, de 30, 40 milímetros em 5 dias. Porém, em mais uma semana, o acumulado de chuva pode ultrapassar 100, 150 milímetros em boa parte do estado de Minas, Triângulo Mineiro, e dessa vez, em vez de chover bem no Rio de Janeiro, essa chuva deve se concentrar mais no estado do Espírito Santo. Então, olhando para uma região aí de cabeceira, que é Mairiporã, próxima é a capital paulista, temos então essas chuvas dos próximos dias não são volumosas. A chuva só retorna de forma volumosa para a região de cabeceira somente aí na virada do mês, ou seja, lá para o dia 27, 28, as chuvas começam a somar 50 milímetros em 5 dias, e quando a gente pega o período, né, do final de fevereiro até um pouquinho mais da primeira quinzena de março, a gente tem 200 milímetros acumulados. O que isso significa na prática? Que aos poucos o reservatório vai se recuperar, mas não deve chegar, né, no volume ideal, que é chegar na casa de 60%, 70%. Lembrando, né, que março é o mês chuvoso na região, ou seja, quando a gente olha para as 2 últimas semanas de março, a chuva ainda soma 50, 100 milímetros, e conforme vai indo para abril, a chuva já vai cortando, e a tendência, né, praticamente quando chega na última semana de abril e já vai para maio, a tendência já é de corte de chuva, ou seja, tem chuva, né, o cenário é positivo, né, existe uma recuperação, mas ainda tem que ter aí muita cautela no uso da água, Maruza. Ou seja, recuperação aí nos reservatórios para as hidrelétricas. Também, né, a gente viu ali nessa situação de cabeceira, principalmente para o abastecimento, né, da Grande São Paulo, só que as chuvas também vão se distribuir por boa parte do país, o que vai ajudar também, né, a recuperar o potencial energético que a gente tem. Tem 4 grandes subsistemas, né, o norte, o nordeste, o sul e o sudeste, o centro-oeste, eles são juntos, né? E o que acontece? Só o subsistema do sudeste e centro-oeste, ele corresponde a mais do que o dobro dos outros 3 somados, né, no seu potencial, né, de produção energética de quase né, 205 megawatts mês. Então, a gente vê que nesse momento, a gente está com eles operando ali no amarelo, que é na faixa dos 40%, 60%. Com as chuvas que estão ainda por vir pelo esse mês de fevereiro, pelo mês de março, a tendência de reservatórios, né, o potencial das hidrelétricas já começarem a operar no verde. Isso porque quando a gente olha tanto para o centro-oeste como para boa parte do Mato Piba, as chuvas aí ficam na casa dos 100, 150 milímetros, né? Onde a situação fica um pouco mais complicada no sul, que após aí as chuvas volumosas vai ter aí praticamente um período de 10 dias de tempo mais firme, porque quando a gente olha de 24 a 28 de fevereiro também, praticamente não chove novamente na região sul, e olha só como a chuva ganha força, principalmente no centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Maranhão, centro-sul do Pará, volumes aí que também ultrapassam os 100, 150 milímetros em 5 dias, né? E lembrando que também tem muito produtor que está precisando dessa chuva, né? Quando a gente olha também para uma região importante que é Paranaíba, na região ali, né, de divisa, ali, de tríplice divisa ali com São Paulo, Minas Gerais, temos a situação que é o seguinte: então nos próximos dias tem chuvas de 50 milímetros, mas que quando a gente olha para 30 dias, fica com esse volume de 200 milímetros, ou seja, são boas chuvas aí intercaladas com um período de tempo firme. Então já fica a dica para o produtor do centro-oeste, que a próxima janela boa de tempo firme é lá do dia 21 ao dia 25 de fevereiro, com a chuva retornando no maior volume. Lembrando que as chuvas esse ano vão cortar no tempo que elas têm que cortar, ou seja, o mês de março ainda vai ser um mês chuvoso, a chuva vai adentrando abril, mas vai diminuindo o volume, principalmente a partir da segunda quinzena. Porém, quando a gente vê a segunda quinzena de março e a primeira de abril, ainda tem 100, 120 milímetros. Porém, indo para o final de abril, indo para o começo de maio, aí não tem jeito, já é o período seco, com as chuvas aí retornando novamente para Mato Grosso do Sul, com bons volumes, lá em setembro, com o início da primavera. Maravilha, vamos para a nossa interatividade, Arthur. O primeiro vídeo vem de Santa Catarina, vamos ver. Bom dia, meu nome é Aldair Igão, sou aqui da cidade de Descanso, Santa Catarina. Eu queria saber a previsão do tempo para o mês de fevereiro e os próximos dias. Já estamos 20 dias
sem chuva, a soja está embajando e está secando. Estamos 20 dias sem chuva. Qual é a previsão para Descanso Santa Catarina? Obrigado. O que a gente pode dizer para o senhor Odair? Na última semana a gente teve aí chuvas que avançaram, com muitos temporais ali, né, na sexta, sábado e domingo, e já trouxeram um pouco de umidade para a região oeste de Santa Catarina. Agora, o que a gente pode esperar daqui para frente? É que a temperatura volte a subir. Então a gente vê que nos próximos 30 dias, praticamente, as máximas né, ficam na casa de 30, 32 graus, sem a entrada de um ar mais frio. Quando a gente olha para o retorno, então, da chuva, temos que chuvas que só retornam para a região lá na virada do mês, pegando no dia 27 em diante, aí sim, chuvas que devem somar pelo menos 50 milímetros no período. Ou seja, veio essa chuva do último final de semana, aliviou um pouco a situação, mas vai ter aí mais um período de 7 a 8 dias de tempo mais quente e seco. A tendência é que essa temperatura fique elevada até meados aí da metade de março, né? Lá pelo dia 20 e 21 a gente já sai do verão, começa a entrar para o outono e aí a gente já começa a ver o gráfico de temperatura caindo, porque a tendência é de esfriar. A princípio, a mínima deve cair para casa de 10, 11 graus lá na primeira semana de abril, porém sem aí, né, um indicativo de uma geada antecipada esse ano. E aí, claro, a chuva fica ainda um pouco abaixo da média, olhando para o final de março, começo de abril, ficando aí na casa dos 80 milímetros. Lembrando, né, que no sul não para de chover o ano inteiro, geralmente chove 100, 180 milímetros no período. Então, como a gente pode ver, uma chuva um pouco abaixo da média para abril para o nosso amigo lá do oeste de Santa Catarina. Obrigada, viu, Arthur? Olha, para quem quiser ver aí a previsão do tempo aqui no Mercado e Companhia, é só mandar uma mensagem ou um vídeo para a gente, viu? É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, fazer um breve cadastro, é bem rapidinho, daí você vai direto para o nosso WhatsApp, tá bom? Se for mandar vídeo, é só gravar, lembre-se, na horizontal, tá? Que fica mais fácil da gente te enxergar, tá bom? Participe, a gente quer te ouvir, aqui a gente quer trazer a previsão do tempo aí da sua região, combinado? Arthur, obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado, Maruza. Uma boa tarde para você que nos acompanha. Tchau, tchau. E no próximo bloco tem mais destaques do Agro Sustentável com o Planeta Campo. E a gente mostra que os eventos de campo seguem movimentando o calendário agrícola na região oeste da Bahia. Dessa vez, uma cooperativa reuniu associados para conhecerem de perto cerca de 60 ensaios de cultivares de soja. A gente volta já. Estamos de volta com mais destaques do Planeta Campo no Mercado e Companhia. O manejo nutricional é um elemento decisivo na agricultura do século XXI. Quem dominar o conjunto de práticas que visam fornecer às plantas todos os nutrientes essenciais vai reduzir o risco climático, estabilizar a produção e acessar mais mercados. Essa é a opinião do Renato Rodrigues no nosso quadro Palavra de Especialista de hoje. Vamos conferir. Bom, nas últimas semanas, um tema que está sendo muito falado aí no mundo do agro, né, é a projeção da safra recorde do Brasil, né? Então a gente está no período de colheita agora e existe uma projeção de que esse ano a gente vai passar das 353 milhões de toneladas de grãos. E normalmente a explicação para isso ela vem da forma mais rápida, né? O clima ajudou. Mas essa resposta ela é incompleta. Porque se o clima fosse o principal fator, o Brasil não seria potência agrícola produzindo em solos altamente intemperizados e naturalmente pobres de nutrientes. Porque o que sustenta a produtividade brasileira não é a fertilidade natural, mas é o manejo dessa fertilidade. Então, grande parte dos nossos solos, né, como muita gente sabe, tem baixa disponibilidade de fósforo, baixa CTC efetivo em profundidade, alto alumínio trocável, ou seja, o potencial produtivo original era baixo. A agricultura tropical só se tornou competitiva, né, quando a Embrapa, as universidades, os produtores, as empresas privadas aprenderam a corrigir solo e nutrir planta. Por isso existe uma regra importante no agro. Chuva não cria produtividade. Chuva apenas permite que a planta expresse o potencial que já foi construído no solo. Sem nutriente disponível, a água vira apenas crescimento vegetativo limitado. Hoje, muitas fazendas no Brasil, infelizmente, ainda tratam fertilizante como custo operacional. Tecnicamente, fertilizante é conversão de radiação solar em matéria seca.
a planta só transforma a luz em produção se os processos fisiológicos estiverem funcionando, né? Nitrogênio, que forma o aparato fotossintético, o fósforo, que gera energia metabólica e raiz, o potássio, que regula a abertura dos estômatos e o uso eficiente da água. Quando um desses limita, a eficiência dos outros colapsa. Por isso que produtividade não depende só da dose aplicada, mas depende de equilíbrio nutricional e disponibilidade ao longo do ciclo. E aí entra muita questão tecnológica também, né? Com fertilizantes de liberação gradual, isso tudo. Então, grande parte das perdas atuais não ocorre por falta de adubo, mas sim por baixa eficiência do uso do nutriente. E aí que entram tecnologia, clima e mercado, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um ano de El Niño muito forte, né, ele não reduz apenas a chuva, ele aumenta a demanda fisiológica da planta. Mas lavouras bem nutridas suportam melhor o estresse térmico e hídrico porque mantém a atividade metabólica e o controle osmótico. Ao mesmo tempo, o mercado internacional, olha a conexão que a gente está fazendo, né? O mercado já começa a olhar eficiência, mais produção por unidade de nutriente aplicado, por hectare, menor emissão, menor perda. Então o fertilizante deixa de ser apenas insumo e passa a ser estratégia produtiva e ambiental. Então a nova agricultura não é só produzir mais, é produzir mais por unidade de nutriente e por unidade de área. Quem dominar o manejo nutricional vai reduzir risco climático, vai estabilizar a produtividade e acessar mercados cada vez mais exigentes e diferenciados. E isso também agrega valor ao produto. Então, safra recorde não é sorte climática, é fisiologia vegetal bem manejada. No agrotropical, produtividade não nasce da chuva, nasce da nutrição. E com certeza, quando a gente melhorar ainda mais a qualidade nutricional, a fertilidade dos nossos solos, né, e aí entrar na nutrição vegetal, a gente vai conseguir produzir ainda mais e de forma cada vez mais eficiente. Então a gente passa a falar também de ganho de produtividade, ganho de qualidade nutricional por planta, e aí a gente passa a ter produtos melhores saindo do campo e mais dinheiro entrando no bolso do produtor, né? Seja por agregação de valor ao produto, seja pela abertura de mercados diferenciados. Obrigada, Renato. Olha, os eventos de campo seguem movimentando o calendário agrícola na região oeste da Bahia. Dessa vez, uma cooperativa reuniu associados para conhecerem de perto cerca de 60 ensaios de cultivares de soja. Com a safra de grãos em curso, a soja volta a ser protagonista e entra no radar dos produtores. O objetivo é avaliar novas cultivares para os próximos ciclos. O desafio é manter ou superar as boas médias de produtividade da região, que na safra passada fechou em 68 sacas por hectare. É sempre importante estar fazendo um estudo das variedades que tem na região e estar também tendo esse contato com os outros produtores. Independente da tecnologia que tem, é importante ter esse encontro das pessoas e das empresas que vendem e dos produtores. Nesse campo experimental, as cultivares de soja ocupam uma área de 65 hectares. Por aqui, a equipe de cerca de 20 pessoas adotou aproximadamente 200 protocolos de pesquisa. O pesquisador Milton Ide explica a importância do trabalho desempenhado nos campos experimentais para os produtores de soja do oeste da Bahia, que, segundo a AIBA, poderá alcançar na safra 2025-26 mais de 9 milhões de toneladas. Tomada de decisão tem que ser baseada em informações, né? E informações confiáveis, informações transparentes. E o nosso objetivo aqui nesse campo, principalmente, é uma pesquisa aplicada, onde nós mostramos, fazemos os testes de eficiência, de performance de produtos químicos, seja defensivos agrícolas, fungicidas, inseticidas, herbicidas, nutrição, né? Então, nós trazemos tudo que é de novo, que há no mercado, que está sendo lançado no mercado, para mostrar aqui, junto com as empresas,
mostrar a tecnologia, mostrar o performance para os produtores, né? Em mais um ano de dia de campo, a cooperativa que promoveu o evento no distrito de Roda Velha quer agregar valor à produção. E o que a gente quer? Que o nosso cooperado tenha conhecimento dessas variedades para que ele possa posicionar nos talhões a variedade certa. Então isso já é o 4º ano que a gente faz isso, né? É uma forma da gente gerar valor para o nosso cooperado. Dia 19 também temos um dia de campo de milho no Milton Ide, na Estrada do Café. Então esse mês de fevereiro está bem movimentado. Em Mato Grosso, o milho, que deveria estar avançando em ritmo acelerado, enfrenta solo encharcado. E um produtor com uma calculadora numa mão e a previsão do tempo na outra. Em Paranatinga, parte das áreas já sentem os reflexos do atraso. E o que era expectativa de boa produtividade começa a dar lugar à incerteza. O desafio agora não é só plantar, é garantir que o cereal consiga reagir a tempo e manter o potencial produtivo. Confira na reportagem de Pedro Silvestre. Em Mato Grosso, o calendário do campo virou uma corrida contra o tempo. A chuva que garantiu o desenvolvimento da soja agora impõe um novo desafio em algumas regiões. O atraso da colheita empurra o plantio do milho segunda safra para fora da janela considerada mais segura. Em meio às incertezas climáticas, produtores já sentem um impacto no planejamento. Em Paranatinga, o Gustavo até conseguiu colocar as primeiras sementes no solo, mas o excesso de umidade desacelerou os trabalhos e acendeu um alerta sobre o potencial produtivo da área já semeada. Então estava dentro de uma janela perfeita. Começamos a plantar o milho dia 29 de fevereiro e por ter um alto investimento, tá dentro de uma janela muito boa, a gente estava muito confiante, né? Mas agora foi por água abaixo, 6 dias não parou de chover. Complicado dizer até que foi plantado, né? Nem parece. O milho não saiu, o milho não desenvolveu, tudo por baixo d'água. É um pouco assustador esse cenário. É tristeza passar na frente da fazenda e ver tudo por baixo d'água, toda a luta, todo o esforço que a gente vem realizando desde setembro aí. Nunca tinha visto nada igual, né? Sempre fevereiro não foi de cair tanta água igual esse ano, mas aceitar as consequências. Para nós é muito importante pela questão da produtividade que o milho pode entregar e pela matéria orgânica que ele pode deixar no solo para o próximo safra de soja, né? O planejamento inicial na propriedade era cultivar entre 300 e 320 hectares de milho segunda safra, mas as frustrações com os primeiros 80 hectares semeados, diante do excesso de umidade no solo, já causam incertezas e indicam um cenário diferente para o grão nesta temporada. Saiu fora da janela, a área vai ser reduzida e a produção vai ser menor. O solo de Paranatinga é muito siltoso, né? O solo para o milho assim, é um solo muito difícil. Não conseguimos fazer a primeira aplicação de ureia ainda. E está tudo parado, esperando o clima abrir. É desafiador para o soja, desafiador para o milho e todas as expectativas vão se reduzindo, né? Na propriedade vizinha, cerca de 30% da área total estimada de soja já está pronta para iniciar a colheita e abrir espaço para o milho segunda safra. Mas mesmo com parte das lavouras no ponto, o cenário também é de apreensão com excesso de chuvas dos últimos dias. Faltou chuva no começo e agora virou só água. O que tem acumulado já aí, cara? Cara, já tá com uma acumulação de 1.800 milímetros aqui já. O que é o histórico teu aqui de chuva, cara? Ah, gira em torno de 2.200 a 2.400 histórico de chuva. E essa soja chegando agora, fica um pouco apreensivo aí em relação a essa colheita? Ah, gente, é preocupante, né? Porque chega aí já tem mais de 20 dias que não para de chover. Então, assim, agora a sorte tá chegando, provavelmente para final de semana começa a colher. Já tem pronto aí? Tem em torno de uns 250 hectares já para começar a colher para final de semana já. Dorme ou não? Ah, meio complicado, né? Mas a gente tenta, né? Preocupação que, segundo o Sindicato Rural, também se estende a outras propriedades do município e pode comprometer o rendimento final da safra, impactando diretamente a produtividade do cereal. Praticamente todas as lavouras estão atrasadas, a colheita e o plantio. Nesse período, para nós aí, já teríamos que estar com a grande maioria das lavouras já de milho implantado, que é a principal cultura, no caso de segunda safra, né? E isso, infelizmente, não aconteceu. Então, tu vê que a realidade no município, infelizmente, é bem problemática, né? Para a segunda safra, acredita-se já inicialmente, já da implantação, já com grandes perdas, né? Mais um ano que vem aí testar o coração do produtor e, infelizmente, mexendo no bolso do produtor, né?
A seguir, exportação de café em janeiro cai 31% em volume e quase 12% em receita, de acordo com dados do Secafé. A gente volta já. As exportações brasileiras de café registraram uma queda de mais de 30% em janeiro, em comparação com o mesmo mês de 2025. Em receita cambial, a redução foi de quase 12%. Os dados são do relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. O Brasil exportou quase 2.800.000 sacas de café em janeiro, uma queda de 30,8% em comparação ao mesmo mês de 2025. Em receita cambial, a queda foi de 11,7%, com os recursos obtidos com os embarques somando quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares. De acordo com o presidente da entidade, Márcio Ferreira, o movimento de baixa dos preços, iniciado em janeiro, intensificado em fevereiro, é devido à previsão de boa recuperação na produção brasileira da safra 26-27, principalmente da variedade arábica, aliado à queda do dólar, que desaqueceu os negócios internacionais. Então nós temos um cenário de retração que reflete o que já estamos noticiando nos últimos meses. O Brasil vive um período de entre-safra. Período de entre-safra de uma safra mais baixa que foi 2025/26. Uma safra muito baixa para o arábica, embora do conilon e robusta tenha sido níveis adequados. Mas já entendemos que a menor disponibilidade de café, os menores níveis de estoques, principalmente para o café arábica, o direcionamento do conilon e robusta para o mercado interno, tudo isso também ajuda a tirar a competitividade do café brasileiro perante as outras origens. Ferreira completa que no caso do conilon e do robusta, à medida que se aproxima a nova safra, a partir de maio, já é notada uma possibilidade de recuperação das exportações, com o Brasil se alinhando aos principais concorrentes. E é bem provável que a gente vai ter recuperação nesses volumes de uma forma significativa a partir de maio para o conilon e robusta, porque a colheita começa em abril, e nós vamos ter exportações mais significativas de café arábica a partir de julho e agosto, porque a safra começa a partir da segunda quinzena de maio. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Aproveite muito esta terça-feira de carnaval. Amanhã a Priscila volta aí a comandar essa nave do Mercado e Companhia, mas eu estarei aqui com o Planeta Campo e junto com você, tá bom? Obrigada por hoje, ótima tarde. Obrigada novamente pela companhia e a gente se vê amanhã. Tchau.